E no final do jogo, mais uma vez o Bahia vence 2-0 agora contra o Santos na Fonte Nova. O Bahia tem uma das melhores campanhas como mandante da competição, tá no G4 cada vez mais sólido e no final do jogo a torcida do Bahia. Jean Lucas e seleção. Meus amigos, se existe um jogador nessa temporada e colocando também o combo da temporada passada, pelo que ele vem jogando na média e pelo que a seleção brasileira tem de carências, não é Jean Lucas não. É Luciano Juba. Hoje, o melhor em campo, fácil. Ao todo, um gol marcado, um passe decisivo. Errou apenas 3 passes durante toda a partida. Dos 57 que tentou, acertou 54. 4/4 de passes longos, ou seja, 100% de aproveitamento. 3 duelos vencidos de 4, 75% de aproveitamento. 7 ações defensivas. Uma nota geral no SofaScore, 8.3. E mais uma vez, Luciano Juba na temporada são 5 gols, 7 assistências. Isso tudo farmado em Série A, Sul-Americana, Libertadores. Não é que isso foi farmado jogando o Campeonato Baiano, não. Na Série A, Juba já tem 5 gols e 3 assistências distribuídas. E não é que ele faz qualquer tipo de gol, não, debaixo da barra, sem goleiro. Não, meu amigo, é só golaço. E hoje, mais uma vez, ele fez uma pintura. Ele recebe o passe de Everton Ribeiro, que para mim foi o segundo melhor em campo. Se você quer colocar Everton Ribeiro como melhor em campo, não dá para condenar. 2 assistências, ditou o ritmo na meiuca, distribuiu passes, um dos melhores em campo fácil. Mas Juba, pelo que ele vem jogando e mais uma vez, pelo golaço dele, tá valendo como melhor em campo também. Bom passe de Everton Ribeiro e Juba pega de muito longe e acerta o canto. Golaço, meia altura, sem chances para Gabriel Brazão fazer a defesa. 1-0 Bahia com 12 minutos do primeiro tempo. E foi meio que a toada do jogo, né? Uma vitória do Bahia tranquila, segura, sem sofrer muitos riscos. Ronaldo ainda assim, dando alguns vacilos, mas na média ele não teve que fazer nenhuma grande defesa em todo o jogo. E com naturalidade, o Bahia fez 1-0. Com naturalidade, fez o 2-0 no segundo tempo, com mais uma vez Everton Ribeiro participando e Lúcio Rodrigues fazendo um golaço. Vou trazer aqui em tela para vocês, bonito passe de Everton Ribeiro. A jogada surge no passe de Santiago Arias para Everton Ribeiro. Ele dá em Lúcio Rodrigues aqui, ó, pum. Olha o passe quebrando linhas. Olha o passe deixando o Lúcio em boas condições para fazer o segundo gol do Bahia. Ó, a defesa do Santos foi fazer linha burra, né? Luizão foi se adiantar. Só que a perna dele estava muito ainda lá atrás, dando totais condições para Lúcio receber o passe em condições, arrancar, que ele tem velocidade e tem explosão, isso nunca foi um defeito dele, e finalizar na saída de Gabriel Brazão. A bola pega no travessão e desce. 2-0 Bahia com naturalidade, domínio amplo do jogo, sem muitos sustos, sem muito sofrimento. No primeiro tempo, até os 30 minutos de jogo, o Bahia tinha 5-0 em finalizações. Cauli, ele entrou durante a partida por causa da lesão de Ademir, e ele entra, assim, não é que ele entra fazendo um jogo ridículo, mas ele sempre tem muitas oportunidades dentro da grande área para finalizar. E às vezes ele demora muito na tomada de decisão. Seja para tocar ou para chutar, ele demora muito. E o Bahia perdeu algumas outras oportunidades. O 3-0 poderia traduzir melhor o que foi o jogo? Poderia. Mas acho que o 2-0 traduz muito bem o que foi a partida. O Santos inofensivo na maior parte do tempo. O Santos com fragilidades enormes defensivamente falando. O Bahia nem precisou se esforçar muito para fazer 1-0 do 0 com naturalidade. Venceu mais uma. E nesse momento o Bahia está aqui, ó. Pum. Vamos descer aqui em tela para vocês a tabela, né? O Bahia está na 4ª colocação, continua lá. Nesse momento a 3 pontos do Palmeiras, que é o terceiro colocado com 39. Mas o ponto é, abriu 6 para o 5º, que nesse momento é o Bragantino, com 2 jogos a menos em relação ao próprio Bragantino. Heitor, calma lá. O Mirassol tem 18 jogos, vai jogar nessa rodada ainda. O Botafogo tem 18 jogos, vai jogar nessa rodada ainda. Tudo isso é verdade. Mas a gente tem que analisar para o momento. O momento é que o Bahia está a 6 pontos para o 5º colocado. E a tendência é essa. O Bahia é um time muito sólido, é o terceiro melhor mandante da competição. Basicamente 24 pontos conquistados na Fonte Nova. Não perdeu nenhum jogo lá. Então campanha muito sólida. O Bahia não sabe o que é perder um jogo na Série A. Tem basicamente 3 meses. A última derrota foi contra o Grêmio na Arena, 1-0, gol de pênalti, se eu não me engano, no dia 25 de maio, junho todo, julho todo, agosto todo, basicamente. 3 meses que o Bahia não sabe o que é perder na Série A. Então, campanha muito sólida, tem muitos empates nesse meio do caminho, tem, mas
Ao mesmo tempo, o Bahia pontua sempre, perde muito pouco. O Bahia é o time que menos perdeu depois do Flamengo na Série A. O Flamengo perdeu 2 jogos apenas, o Bahia só perdeu 3. E o Palmeiras também 3. E o Mirassol também 3. São os times que menos perderam no campeonato. Por quê? Porque tá a todo momento pontuando, tá a todo momento sendo competitivo. Seja no início do jogo ou no final, quando tem adversidade no jogo, consegue se recuperar, como foi contra o Atlético Mineiro, que sofre empate quase nos acréscimos, mas vira o jogo no último lance da partida praticamente com o Michel Araújo. Empata o jogo contra o Fluminense na reta final do segundo tempo, com um golaço do Luciano Juba. Então assim, é um time muito difícil de ser batido, ainda mais na Fonte Nova, que não sabe nesse momento que é perder uma partida por enquanto, tá? Bom, o Santos, rapidamente, o Santos está lá na briga para não cair, deu a lógica, o Santos ia perder hoje pro Bahia, eu até esperava um 2-1, o meu palpite foi 2-1 pro Bahia hoje, mas no final das contas é mais uma derrota para conta, né? Santos continua com 21 pontos, nesse momento a 2 pontos do Vitória que tem 19, mas a rodada já começou a ajudar, porque o Vasco já perdeu pro Corinthians, inclusive meu prognóstico era do empate para a vitória do Corinthians em São Januário, foi 3-2 que terminou o jogo, tá? Ryan fez o gol ali faltando 2 minutos para acabar a partida. E aí é o seguinte, se o Vitória vencer nessa rodada do Flamengo, o Vitória passa o Vasco e passa o Santos. Se o Juventude ganhar, o Juventude não passa o Santos, pelo critério de saldo de gols. Então assim, no pior dos cenários, a partir de agora, o Santos ele cai uma posição e vai para a 16ª posição. Se o Vitória ganhar o jogo, né, que não é garantia nenhuma, muito pelo contrário. A tendência é que o Vitória perca mais uma vez. Então assim, continua fora da zona, vai chegar um novo treinador Vojvoda e a partir daí o Santos pode se recuperar com um time mais organizado, que em tese Vojvoda deve entregar mais organização para essa equipe do Santos, sem dúvidas nenhuma. Principalmente defensivamente falando. O Santos defensivamente falando é horroroso, é horrível, mas horroroso, meu Deus do céu. Defensivamente também time pouco criativo, apesar de ter boas peças, mas ainda assim tá longe de ser o principal ponto negativo do Santos a defesa. O ataque, na verdade, a defesa é uma peneira, todo jogo sofre no mínimo 2 gols. Não é à toa que o Santos tem 31 gols sofridos na Série A em 20 jogos. Uma vergonha. É mais de 1,5 gol sofrido por jogo. Se num jogo o Santos sofrer um gol, no outro é certo que ele vai sofrer pelo menos 2, 3. Sofreu 6 contra o Vasco, 2 contra o Bahia hoje, 2 contra o Sport. Era para ter tomado uns 5 do Juventude. A defesa é uma peneira, então o Vojvoda vai ter muito trabalho para organizar essa equipe do Santos aí, tá? Bom, e mais uma vez, vamos voltar para Jujuba, meu amigo. O homem só marca golaço, viu? É gol de fora da grande área, no ângulo, é contra o Santos, é gol de fora da grande área contra o Atlético Mineiro, que a bola pinga no chão e vai no ângulo, é gol driblando 2, 3 e dando na saída de Gabriel Brazão, inclusive Juba fez gol, né? Lá na Vila Belmiro, um golaço por sinal. É gol fazendo tabelinha com o William José, metendo canetinha debaixo das pernas do goleiro, é só golaço de Juba, meu amigo. Esse aí sim. Se fosse para escolher um do Bahia para ser convocado para a seleção brasileira, seria Luciano Juba. Pela escassez de peças para a posição e pelo grande nível de futebol que Juba vem jogando, tanto lá na frente, ofensivamente falando, passes, assistências, gols, também na marcação ele vem ajudando e vem melhorando cada vez mais. É um lateral esquerdo completo, que nesse esquema de Rogério Ceni muitas vezes fecha até para jogar como uma espécie de meia, né? Centralizado. Às vezes até como um segundo volante. Aí vai variar um pouco. Bom, é isso, meus amigos. É uma vitória padrão, dentro do esperado por todo mundo. Bom jogo do Bahia. Nada de muito encantador, mas nem precisava ser encantador para vencer com naturalidade da equipe do Santos. Rapidamente aqui as estatísticas para vocês. O Bahia teve 12 finalizações contra 8 ao todo. 4 de vantagem aí para o Bahia. Chute na barra 4-3. O Santos só teve uma finalização... Nem sei se teve finalização perigosa aqui agora, cara. De cabeça eu nem lembro, sendo bem sincero. Mas enfim, teve um chute agora que eu me lembrei de... Cabageiro, na verdade, né? E Ronaldo fez a defesa no meio do gol. Mas assim, não tem nem muito o que contestar. Ronaldo, apesar disso, não foi tão seguro assim como deveria ser. Errando passe na saída de jogo também. Enfim, cara, não tenho o que contestar. Para mim, os melhores em campo hoje do Bahia. Tem vários que jogaram muito bem, tá? Mas do meio pra frente, eu colocaria... Combo geral, Juba, Everton Ribeiro. Gostei muito da partida de Azevedo e de Jean Lucas. O resto fizeram uma atuação ali, ok. Nada muito pro lado positivo nem pro lado negativo, tá?
Rapaziada, é isso. Abraço pra todos vocês. Tamo junto, tamo de volta aí mais tarde. Valeu, deixa o like, se inscreva no canal e ativem o sininho de notificações também. Tamo junto.